Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho dar-vos a minha opinião sobre este livro, A Menina que Engoliu uma Nuvem do Tamanho da Torre Eiffel, do autor Romão Puertas. Eu adorei este livro. Eu já tinha lido um livro do autor, A Incrível Viagem do Fakir, que ficou fechado no armário IKEA, e já tinha gostado bastante. Eu acho que deste ainda gostei mais. Ele mantém um pouco o mesmo estilo, ele fala de temas sérios, no outro era a imigração ilegal, aqui fala de uma menina que tem uma doença muito grave e do que a mãe faz para ir ter com ela, para a salvar. Mas ao mesmo tempo que fala destes temas sérios, tem sempre doses muito engraçadas, muito interessantes de humor, muito grandes de humor. Um humor às vezes um bocadinho ácido, assim, a apontar, a tocar o dedo na ferida. Ele introduz sempre muitos temas importantes da atualidade, por exemplo, neste fala de política, fala da igualdade de direitos das mulheres, acaba por se encontrar, cruzar-se ali com o Fakir a meio caminho, tem assim uma data de peripécias, de detalhes, de símbolos, de coisas engraçadas. Eu acho que é escrito com muito bom gosto e apesar de ser assim uma fábula assim muito fantasiosa, é um livro claramente para adultos. Então fala sobre esta menina. Esta menina é uma menina marroquina que tem 7 anos e que vive desde que nasceu, no hospital. Primeiro porque a mãe morreu logo no parto e depois porque ela nasceu com uma doença muito séria, muito grave, que lhe explicam que engoliu uma nuvem do tamanho da Torre Eiffel quando era bebê e comeu muita compota de morango. E depois temos outra personagem, a Providence, os nomes têm todos também segundos sentidos. A Providence Dupois, que é francesa, né? E que a certa altura vai a Marrocos, tem lá um problema de saúde, tem que ir para o hospital e conhece a menina e acabam por a relação delas crescer e ela decide adotá-la mesmo. E então estavam super entusiasmadas, o dia porque tanto ansiavam tinha chegado, ela já tinha os papéis todos da adoção, já tinha a viagem de avião marcada, estava tudo certinho, a menina tinha o calendário à espera da mãe chegar naquele dia e a mãe vai para o aeroporto e descobre que não pode voar porque tinha que acontecer naquele dia, o pior dia do ano para voar, foi quando entrou em erupção aquele vulcão da Islândia, recordam-se que o nome ninguém sabe pronunciar, e ele brinca com isso também, que largou aquela nuvem, libertou aquela nuvem de fumo imensa que impediu todos os aviões do norte da Europa, sobretudo, de voarem. Então o voo dela foi cancelado, alternativas, comboios, carros para alugar, autocarros, tudo mais, ou não chegavam a tempo, já tinham tudo sido requisitados, com filas enormes de pessoas a procurar alternativas, portanto ela vê-se em desespero, tem que ir ter com a menina está à espera dela, e que desilusão que ela vai ter, para além de que a miúda está a lutar pela vida, ela quer chegar lá a tempo de a trazer para um país com cuidados médicos mais desenvolvidos, para tentar que ela não faleça tão cedo, não é? E então pronto, é mesmo importante que ela chegue lá neste dia. Qual é o problema? Pronto, não tem alternativa e acaba por depois uma data de acontecimentos, não vos vou dizer como, porque também é engraçado descobrir, chegar à conclusão que a única coisa que pode fazer para chegar lá a Marrocos hoje, no dia em que tinha previsto, era aprender a voar por ela mesma, com os seus bracinhos. Então pronto, a história é o controlador aéreo desse aeroporto a contar ao barbeiro, onde ele está, pronto, como lhe apareceu esta mulher lá à frente, a dizer, por favor, dê-me autorização, libere aí o espaço que eu preciso de arrancar, de ir voar, ter com a minha filha. E pronto, e a história de como é que ela aprendeu a voar, como é que é essa viagem, se acontece, não acontece, como é que acontece, e pronto, é muito engraçado. Engraçado e comovente também. Eu ri-me e chorei neste livro, em igual medida. Já estou a pensar noutras coisas que ele me fez lembrar, talvez partilhe convosco. Mas pronto, ia-vos dizer só, antes de avançar, que tive muita pena e se puderem, se lerem a versão original em francês, se lerem em francês e se tiverem acesso ao livro em francês, se puderem escolher, portanto, aconselho-vos a leitura na versão original. A tradução está muito bem feita, foi feita por Inês Amado. Eu senti que ela traduziu bastante bem o livro, tentou encontrar sempre expressões em português que se equiparassem no caso disso, ou arranjar as palavras para não se perder o jogo de palavras quando havia, mas em alguns casos era impossível, tive que pôr mesmo a nota da tradutora. Mas pronto, ela fez bastante bem, dá para perceber as piadas, mas ainda assim perde-se qualquer coisa na tradução. Para vos dar um exemplo que eu percebi, como vos digo, ali em português, mas deu para perceber. Há aqui uma parte em que ela tem que falar com uns monges, que são quem é especialista na técnica de voar, e que lhe vão ensinar a voar.
Esses monges são todos muito baixinhos e têm uns nomes muito curiosos. É o mestre 50, é o mestre 40, é o mestre 30, então nós percebemos que é a brincadeira da palavra mestre com metro, porque são todos baixinhos, então por isso é que é o mestre 40, mestre 50, porque está a referir-se à altura deles. Isto em português fica engraçado, mas em francês fica muito mais, porque em francês a palavra mestre e metro escreve-se de forma diferente, mas lê-se da mesma maneira. Então, ao ler em francês seria o mètre 40, mètre 50, e pronto, teria ainda mais graça, não é? Estava-vos a dizer que este livro me fez rir bastante, ele está cheio de humor, um dos meus tipos de humor, eu gostei, ri-me muito, mas também me tocou assim, bastante assim, apertou-me o coraçãozinho. Fez-me emocionar porque, primeira, porque eu conheço uma menina que também engoliu uma nuvem quando nasceu, tem a mesma doença desta menina. A sorte dela engoliu a nuvem em Portugal e não em Marrocos, e que os cuidados de saúde são ainda assim melhores, portanto a nuvem dela ainda não é do tamanho da Torre Eiffel, e vamos esperar que não chegue a ser da Torre Eiffel e que até lá se descubra uma cura para esta doença que não tem cura por enquanto. E pronto, fez-me bastante lembrar o sofrimento que é, não é? Para os pais que sabem que a filha tem um problema de saúde tão grave, e pronto, e lá está como explicar às crianças a doença que têm sem lhes destruir a infância e o poder de imaginar e de esperança e tudo mais. E ainda eu vou tentar não desatar aqui aos prantos, vou tentar, se isto cortar de repente, fui buscar ali um Kleenex. E falando então nisto de como explicar estas doenças graves às crianças, fez-me também lembrar os meus pais, que são pais extraordinários, buscar o Kleenex. Por cima hoje que pus um risquinho e rímel e tudo, que eu nunca ponho essas coisas, bem. Que os meus pais são extraordinários, infelizmente viram-se também na situação de ter um filho a passar por uma doença gravíssima, potencialmente e provavelmente fatal, e terem que explicar, neste caso ao meu irmão. Eu pedi autorização ao meu irmão se eventualmente podia falar, se isso surgisse quando falasse do livro, porque é a história dele, a doença dele. Eu não sei que é um tema que ele não gosta muito de voltar, mas pronto, ele deixou-me referir isso. E então o meu irmão teve uma doença muito grave quando tinha 9 anos, e os meus pais também lhe explicaram, como explicaram a menina a nuvem, explicaram a ele que ele tinha um Godzilla, na altura era o Godzilla que estava em exibição no cinema, ele tinha ido ver o filme há pouco tempo, portanto fazia-lhe sentido, era uma coisa que era significativa, que tinha significado para ele. Então que ele tinha um Godzilla, que na operação que ele teve que fazer, que lhe tiraram o Godzilla, mas que agora ainda ia ter que ter uns tratamentos muito, muito complicados, muito dolorosos, muito longos, mas que era importante porque tinham que ver se, tal como no filme, se não tinha ficado nenhum ovo de Godzilla, e tinham que destruir todos os ovos de Godzilla que houvesse para o Godzilla não voltar outra vez, porque se o Godzilla volta outra vez é uma carga de trabalho, não é muito grave. E pronto, foi essa a forma que eles encontraram de explicar isso ao meu irmão. Para além de eu achar que é genial, quer dizer, estamos a falar de pais que estão no cúmulo do desespero, que estão no pior momento das vidas deles, terem essa capacidade de ser pais e de, mais do que o sofrimento deles, conseguirem passar essa esperança, essa força, às crianças. Bem, enfim, se eu já os admirava, a história deles também podia dar um livro tão bonito como este. É claro que nós sabemos que a vida não é assim tão cor-de-rosa, não é? Claro que não foi uma nuvem que ela engoliu. Claro que quando ela tosse e sai compota de morango, não é compota de morango, é sangue. Assim como nós também sabemos que o Godzilla do meu irmão é um cancro, não é? Mas eu acho que isso não é iludir as crianças, é uma forma de as ajudar a enfrentar a realidade com as ferramentas que elas têm e, como vos digo, sem destruir por completo o ser criança. E pronto, este livro é muito bonito porque fala disso, fala de como enfrentar as adversidades, mas desta forma quase poética, mas poética no sentido de dar força, de manter vivo as coisas que nos tornam humanos, e neste caso crianças, que ainda são os humanos mais especiais. Não vos vou dizer como é que acaba a história da menina, vocês vão ter que ler para descobrir. Aconselho-vos vivamente a deixarem-se levar, mesmo naquelas partes mais estapafúrdias, mais irrealistas, deixem-se levar, que isto no final faz tudo sentido, e é um livro verdadeiramente bonito. Em relação, vou-vos dar spoiler, contar-vos o que é que aconteceu na história do meu irmão do Godzilla.
Ele conseguiu, deu cabo do Godzilla, deu cabo dos ovos todos e hoje está cá, tem 31 anos, é um rapaz saudável, um homem, e pronto, fez-se um homem, mesmo se isso na altura parecia tão impossível como aprender a voar.